Para quem está ali no Instagram e não sabe, né? Nós somos da ONA Pedagogia Contagem e nós estamos fazendo o nosso curso devido à pandemia online. Então, para todos vocês que estão esperados que trata essa live é justamente sobre isso, sobre apresentar o nosso trabalho de forma online diferenciada e que a gente possa conseguir pelo menos passar no curso, né, amiga? Então, isso aí. Nosso tema é trabalhar o brincar ainda na educação e entender um pouco sobre como que é esse brincar, para que serve esse brincar, como que tem que ser o olhar dos pais em cima desse brincar e como que é para o professor e trazer para o brincar dentro de sala de aula. A Lívia vai explicar um pouquinho para a gente sobre o porquê que nós temos que trazer as brincadeiras para dentro de sala, o porquê que nós temos que trazer... Bianca, você tá me desconcentrando. Você que é linda, tá bom? Então, por que a gente tem que ver o brincar enquanto coisa importante na infância? Isso. Então, gente, basicamente a gente estuda na pedagogia a importância do brincar com a criança, porque assim, todos nós temos um pouquinho de noção do quão importante que é a brincadeira, que seja com os pais, seja com os professores, assim, a brincadeira desenvolve a criança de um jeito assim, quase que inexplicável, porque, por exemplo, a brincadeira criança com criança vai ajudar ela a reconhecer o outro como indivíduo, vai ensinar ela a respeitar o outro, até mesmo a questão do aprender a dividir, né, aprender a brincar junto, muito importante. Com os pais, mais ainda, porque vai reforçar esse vínculo, né? A criança, assim, vai crescer de um jeito inexplicável. E a gente vem tratar sobre isso porque a criança, ela precisa desse brincar. Uma criança que brinca é uma criança que se desenvolve melhor, é uma criança que fica, como que eu vou dizer, que vai explorar todos os sentidos nela, que seja o auditivo, o visual, o sentir mesmo. Assim, todos os tipos de experiências que elas possam ter vai ser com brincar. E assim, esse nosso trabalho, ele foca muito essa parte de brincadeira, porque nós temos as brincadeiras que pode ser usada pedagogicamente, mas que se a gente usar em casa, também vai fazer o mesmo efeito com as crianças. Então, assim, precisamos mesmo explorar esse lado lúdico e até pra gente é muito bom, porque é muito divertido acompanhar essa parte do crescimento deles. Assim, é muito bom. Você vai desenvolver a coordenação motora, você vai desenvolver uma que às vezes a criança o respeito, tudo assim, a brincadeira tem um poder mágico com as crianças. E fora, igual a Bianca tá falando, que brincar é um direito. E assim, a criança precisa brincar. Ela tem que aproveitar essa fase, porque passa tão rápido. E ela aproveitando essa fase, ela vai ser uma criança muito mais desenvolvida, muito mais atenta. Assim, o brincar é super importante. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um jogo muito bacana, que requer muita atenção, concentração, e é um jogo que a gente consegue jogar com 2 pessoas. Então preste atenção nas regras, que eu vou explicar peça por peça desse jogo que é chamado xadrez. Já vou logo adiantando que esse é um jogo diferente, ele foi comprado em Lima, no Peru, então ele tem uma temática diferente, mas as peças são as mesmas, com as mesmas regras. E aqui nós estamos com os incas contra os europeus. Vou mostrar então para vocês as peças, e então cada regrinha e cada casinha como que eles andam, ok? Antes de começarmos a identificar cada pecinha no tabuleiro, é bom lembrar que esse jogo não tem uma idade específica para começar a jogar. Mas você pode jogar com sua família, na escola, aonde você quiser. É muito legal. Vamos para as peças? Olha que legal esse tabuleiro que eu comprei em Lima, no Peru. Esses daqui são os incas contra os europeus.
os espanhóis, que colonizaram a área. E agora nós vamos ver cada pecinha e para que ela serve no tabuleiro, ok? Lembrando que essas casinhas preto e branco são 68, que compõem todo o xadrez, o tabuleiro. Esse aqui é o peão. Ele anda uma ou duas casas para frente, conforme você escolher no tabuleiro, ok? Então, você tem uma fileira de peão aqui, que você sempre vai avançar contra o inimigo. Nós temos aqui a torre. A torre, ela sempre anda para frente ou para o lado, nunca na diagonal. Então, você vai andar assim ou assim. Beleza? Torre, então. Esse aqui é o cavalo. Ele lembra a movimentação do L. Então, suponhamos que seu cavalo esteja aqui. Ele sempre vai andar duas casas. Ou se ele estiver aqui, ele anda duas casas. Facinho, né? Legal. Agora, vamos conhecer o bispo. O bispo, gente, ele sempre andará na diagonal. Como assim, diagonal? Ele anda assim, ó. Pra cá ou pra cá. Viu como ele anda? Facinho, né? Bom, essa aqui é a rainha. Ela é uma das peças mais importantes que você tem no tabuleiro. Ela consegue andar para qualquer lado, para frente, para trás, na diagonal. Você vai decidir como que ela vai andar no tabuleiro. Vamos fazer um exemplo aqui. Ela pode andar assim. Ela pode andar assim. Você quem decide para qual lado ela vai. Ela é uma das peças-chave. Vamos deixar ela aqui com os amiguinhos dele. E nós temos aqui a peça mais importante do tabuleiro. Tchan, 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 tchan. Esse é o rei. O rei, se você perder ele no seu jogo, você perde o jogo. Então, presta atenção no movimento dele. Ele sempre vai andar uma casa do ponto que ele estiver. Então, se você estiver, por exemplo, aqui no preto, você consegue andar apenas uma casa para qualquer direção. Aqui, se ele estiver aqui, você pode andar para o lado, independentemente, beleza? É a peça mais importante do tabuleiro. E recapitulando, nós vimos aqui o bispo, o cavalo e a torre. Muito fácil, não é? Agora vamos jogar? Olá, este é o nosso segundo tutorial. Estamos falando aqui um pouquinho sobre a perspectiva e teoria de Henri Vallon. E continuamos aí nessa linha de raciocínio sobre afetividade e emoções dentro da sala de aula. Preparamos então um tutorial para ser trabalhado as emoções das crianças. Este tutorial é recomendado para as crianças de 3 a 4 anos e pode ser trabalhado na sala de aula com professores, os outros alunos. É uma atividade em grupo, um jogo. Então, esse jogo tem como objetivo que as crianças compreendam as diferentes expressões faciais, desenvolvam a partir dessa brincadeira habilidades de expressão corporal e facial e também que elas compreendam a importância das habilidades de comunicação expressiva. Então agora vamos para os materiais que vamos precisar para fazer esse jogo. Precisar de uma cartolina, 6 folhas A4, lápis e régua. Então nós vamos fazer um dado com essa cartolina. Nessas 6 folhas A4, você pode, professor, fazer o molde, do emoji, porque nós vamos trabalhar as emoções através dos emojis. Então, vamos ter um emoji triste, outro alegre, outro apaixonado, outro com medo, com vergonha e com raiva. Então, você pode fazer um molde e pedir para as crianças colorirem, para que elas possam se sentir parte ali daquele jogo e também participar do processo de criação de todo esse jogo. Então, agora vamos ver um pouquinho de como foi fazer a construção desse dado.
fiz aqui, ó, o dado com os emojis. Como eu não estava com criança aqui, eu imprimi, mas você pode deixar que elas façam colorido para ficar ainda mais especial essa brincadeira. Então aqui nós temos vários emojis, né? 6 emojis representando 6 emoções. Essa brincadeira vai funcionar assim. O professor deve organizar as crianças em um círculo e colocar esse dado no meio do círculo. Então, vai chamar uma criança por vez para jogar o dado. E o emoji que sai para ela deve falar o nome e fazer a expressão facial. Por exemplo, temos aqui, ó, um com raiva. Então, ela vai pegar, vai falar raiva. Se ela não souber, pergunte se alguma das crianças ali sabe qual é. E ela, então, deve fazer a expressão facial de raiva. Então, peça que todos também imitem essa criança. Você também, professor, pode fazer isso. Então, cada criança por vez irá se levantar, jogar o dado, fazer a expressão. Assim, todos possam ter a oportunidade de brincar. E por último, o professor deve ter uma conversa com as crianças, reforçando as emoções que eles trabalharam ali nas brincadeiras e também falando, mostrando os diferentes tipos de emoções que eles fazem durante o dia, em quais momentos eles se sentem assim, em quais momentos eles fazem essas expressões, para as crianças possam ver que as expressões fazem parte do cotidiano delas e como é importante diferenciar as emoções um dos outros. Esse então foi o nosso segundo tutorial, Emoções no Dado. Olá pessoal, esse é o nosso primeiro tutorial, onde nós iremos trabalhar as emoções com crianças de 1 a 2 anos. Essa atividade foi baseada nas perspectivas de Vallon e tem como objetivo fazer com que essas crianças compreendam os diferentes tipos de expressões faciais, com que elas compreendam suas próprias emoções, saibam lidar de forma positiva com elas e também saibam lidar de forma positiva com o sentimento do outro. É importante ressaltar que como nós estamos lidando com uma faixa etária muito pequena, você professor, professora, tem que ter uma sensibilidade na hora de abordar esse tema. Por quê? Essas crianças ainda são muito pequenas, elas não vão saber dizer ainda o que ela está sentindo naquele momento. Essa atividade vai ser para começar a desenvolver essa autonomia emocional com eles. Combinado? Então vamos pro passo a passo da nossa atividade? Para essa atividade, você vai precisar de uma folha de papel A4, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Então, você vai imprimir 4 tipos de expressões faciais. Eu imprimi uma expressão de felicidade, uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza e uma expressão de assustado. Como eu não tinha uma criança em casa, eu mesma colori. Mas o interessante é que você peça as crianças para colorirem e enfeitarem da maneira que elas quiserem. Então, para iniciar essa atividade, você, professor, professora, vai conversar com essas crianças o significado de cada expressão facial. E em seguida você vai dar exemplos de situações que elas possam vir passar durante o cotidiano delas que vão causar esse sentimento. Por exemplo, nessa expressão aqui, esse rostinho aqui está expressando que está feliz, está sentindo felicidade. Por quê? Ele está sorrindo. É uma expressão facial de felicidade. O que será que aconteceu para ele estar sentindo isso? Ele pode ter ganhado um brinquedo que ele gostava muito do papai e da mamãe. Ou então ele estava com tanta saudade dos coleguinhas que ele foi para a escola brincar com eles. E isso tudo causou felicidade. Então ele se expressou dessa maneira. Neste outro rostinho aqui, está expressando raiva. Ele está bravo. Por que será que ele está bravo? O que pode ter acontecido para ele estar sentindo isso? Ele pode ter quebrado um brinquedo dele, então ele ficou com raiva. Ou então um coleguinha tomou o brinquedo da mão dele e ele não queria. Então naquela hora ele também ficou com raiva. E ele se expressou dessa maneira. Ele ficou com bastante raiva na hora. Nessa outra expressão aqui, ele tá triste. Olha só, essa expressão tá mostrando que tá triste. Tem uma lágrima escorrendo dos olhos dele. Os olhos deles estão pequenininhos. Ele tá muito triste. O que será que aconteceu pra ele ter ficado triste? Ele poderia querer ficar com a mamãe e com o papai em casa e teve que vir pra escola. Então
Então ele ficou triste porque ele estava com saudade da mamãe. Ou então, ele queria assistir um pouquinho mais de televisão e o papai e a mamãe falou que ainda não podia assistir, não era a hora. E ele ficou triste. Nessa outra expressão aqui, ele tá assustado. Olha só, ele regalou os olhos e abriu a boquinha. Ele ficou assustado. O que será que aconteceu? Será que ele viu alguma coisa que assustou ele? Ele pode ter visto um bicho e ficou assustado. Ou então uma cena na televisão que também causou susto nele, não é? Essa é a primeira fase da nossa atividade. Vocês vão falar, combinar com eles esses diferentes tipos de expressões faciais e vão falar o que pode ter acontecido para poder causar isso. Então, para a segunda fase da nossa atividade, nós iremos trabalhar as reações. Anteriormente, nós trabalhamos as expressões sociais e os sentimentos. Então, agora nós iremos trabalhar como essas crianças irão reagir ao sentimento do outro. Então, primeiramente, você, professor, vai fazer essa atividade com todos os alunos da turma. Você vai supor que um dos alunos está se sentindo triste. Então, você vai pedir para aquele aluno segurar essa expressão facial. E você vai convidar os outros alunos a reagirem de uma forma. Então, todo aluno que estiver se sentindo triste, as outras crianças serão convidadas a fazer gestos carinhosos para que eles se sintam melhor. Então, você vai falar, olha só, o fulano está se sentindo triste. Vamos fazer um gesto de carinho nele para ele se sentir melhor? Em seguida, você vai chamar outro aluno e vai pedir para que ele segure outra expressão facial, que é de assustado. Onde as outras crianças serão convidadas a abraçar esse coleguinha de maneira com que ele se sinta mais protegido. Você vai falar, olha, esse coleguinha aqui, ele está se sentindo assustado. Vamos dar um abraço bem apertado nele para ele se sentir mais protegido? E assim por diante. Com o sentimento, com a expressão aqui de felicidade, os outros coleguinhas serão convidados a deixar a sala ainda mais feliz. Você vai convidar os outros coleguinhas a fazerem uma roda e cantar uma música bem alegre, para essa felicidade aumentar ainda mais. Logo em seguida, que é a última expressão facial, é a expressão de raiva. Tá com raiva, ele tá nervoso. Então os outros coleguinhas vão ser convidados a cantar uma música bem calma para deixar esse coleguinho menos agitado. Combinado? E assim termina a nossa atividade, onde nós trabalhamos de maneira positiva as expressões e os sentimentos. Um beijo e até mais! Olá pessoal, e nós vamos para o nosso terceiro tutorial, onde trabalharemos os movimentos com crianças de 5 a 6 anos. Bom, ainda dentro da perspectiva de Vallon, ele foi o primeiro a não só levar as emoções para a sala de aula, mas também os movimentos. E ele se baseava em cima de 4 fundamentos básicos que eram a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como um todo. E para trabalharmos esses movimentos, nós vamos fazer um tutorial sobre o jogo da amarelinha. Quem aí já brincou de amarelinha? Bom, a amarelinha ela tem como objetivo estimular nessas crianças a coordenação motora ampla, o ritmo, o equilíbrio, ao saltar, ao arremessar, ao pular, também de desenvolver a coordenação motora ampla e de estimular e reconhecer sequência numérica e a sua escrita. E para trabalharmos esse jogo, nós precisaremos de alguns materiais muito simples. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal? Você, professor, é bem simples. Nós faremos o diagrama dos quadrados e vamos numerá-los de 1 a 10. Vamos lá? Com os nossos giz. Então, feito a amarelinha, você, professor, você pode utilizar o espaço do pátio, a quadra, onde tiver mais um espaço livre para vocês brincarem com as crianças. Bom, nós vamos trabalhar uma criança de cada vez. Ela vai se posicionar de costas para a amarelinha e ela vai arremessar essa pedra. As regras básicas do jogo são: onde a pedrinha, o numeral
onde a pedrinha cair, essa criança ela não pode pisar. Então ela vai fazer o percurso, pular até o numeral 10, pega a pedrinha e volta sem pisar no quadro que estiver. Se ela pisar no quadro que estiver a pedrinha, ela vai ter que pagar uma prenda. Isso mesmo, para ficar mais divertido e descontraído essa brincadeira. E assim também continuando a fazer e exercitar o trabalho dos movimentos corporais. Então vamos lá? Olha só, é bem simples. Ela vai lançar a pedrinha. E assim ela vai dar sequência ao percurso até ela finalizar. Bom, nós esperamos que através dessa brincadeira as crianças continuem a desenvolver, a explorar o equilíbrio, explorar o seu corpo e assim se desenvolver. Bom, se divirtam e vamos pular a amarelinha. Até mais!